vamos a mais uma aula de história falando sobre o Brasil colonial, especificamente sobre sua economia. Vamos falar agora sobre o bandeirantismo e a mineração no Brasil. A mineração é uma atividade típica do século XVIII nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. As principais descobertas de metais preciosos devem-se às entradas e às bandeiras. As entradas geralmente eram expedições financiadas pelo governo português para descobrir riquezas no interior do Brasil, e as bandeiras eram expedições particulares. Geralmente saíam de São Paulo ou Santos, também em busca de riquezas. Elas contribuíram bastante para o desbravamento do interior do Brasil, bem como a sua ocupação. A captura de escravos foragidos e índios por essas expedições fazem nascer posteriormente o bandeirantismo denominado de sertanismo de contrato. Aquelas pessoas que conheciam o interior do Brasil e conseguiam desbravá-lo na busca de quilombos ou comunidades indígenas, de ex-escravos que fugiam. Em sua fase inicial, o ouro é explorado por faiscadores e encontrado em aluviões. É importante lembrar que a palavra faiscador vem do fato de que boa parte do ouro encontrado nas margens dos rios reluziam como faíscas e, portanto, tinha uma certa facilidade em sua busca, que era o chamado ouro de aluvião, mas que posteriormente também era buscado nas lavras, cavacando a terra para encontrá-lo. O trabalho é simples e o garimpeiro é isolado e geralmente nômade no iniciozinho do processo. Na fase posterior das lavras, o ouro é mais abundante e o trabalho mais técnico, exigindo mais organização, capital e escravos nas minas, principalmente que necessitavam revolver o subsolo. O ouro atrai muitos portugueses para o Brasil e momentaneamente vai amenizar a crise financeira da metrópole, que havia se separado da Espanha e estava devendo muita coisa para os ingleses. Atraídos pelo fluxo de riquezas que chega à Península Ibérica, oriunda das colônias, a Inglaterra passa a oferecer vários produtos manufaturados em troca de tais riquezas, em forma de tratados comerciais sempre vantajosos para os britânicos, aumentando a dependência de Portugal em relação a esse país. O mais famoso deles é o Tratado de Methuen, no qual a Inglaterra forneceria produtos manufaturados, particularmente tecidos, e Portugal forneceria vinhos, que era um típico produto português de grande destaque internacional. Era o chamado Tratado de Panos e Vinhos, mas como já disse, os benefícios para a Inglaterra eram muito maiores do que os benefícios para os portugueses, ficando em geral com a balança deficitária, e nesse sentido o ouro que vinha para o Brasil acabava se transferindo para a Inglaterra, que lá na frente vai colaborar para a Revolução Industrial Inglesa. É importante destacar que os manufaturados ingleses impedem o florescimento das manufaturas portuguesas, aumentando ainda mais a dependência de Portugal em relação à Inglaterra. As consequências da mineração para a vida colonial são as seguintes: o deslocamento do eixo econômico da colônia do Nordeste para o Sudeste, as mudanças nas fronteiras coloniais com o surgimento de novas províncias, como por exemplo Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, como nós podemos observar no mapa. Em 1709 havia uma quantidade menor de capitanias ou províncias que foram mudando de nome com o tempo. Percebemos que a província de São Paulo acabou sendo dividido, ou capitania de São Paulo acabou sendo dividido em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e São Paulo propriamente dito. Houve também o aumento da imigração portuguesa. Pela primeira vez na história do Brasil colonial, os portugueses vêm para o Brasil de forma espontânea, sem que haja um grande estímulo da coroa para isso.
A intensificação da vida urbana e de suas atividades características, porque a exploração do ouro criou pela primeira vez no Brasil colonial um aspecto mais urbano e cosmopolita, e o surgimento de uma pequena classe média, coisa praticamente inexistente no Brasil da produção açucareira. O predomínio também do trabalho livre, embora no interior das minas ainda se utilizasse muitos escravos, a maior mobilidade social, as pessoas poderiam enriquecer muito facilmente, empobrecer também, né? Dependendo da forma como a pessoa gastava o dinheiro. A sociedade mais democrática, entre aspas, e menos aristocrática do que a açucareira, o aumento da fiscalização portuguesa, porque desde o início do processo colonial, Portugal já estabelecia a cobrança de 20% de todo o metal precioso produzido. Era o chamado quinto, o principal imposto cobrado na região das Minas. Mas o Brasil também deveria produzir pelo menos 100 arrobas de ouro anual. E isso tudo, se não fosse alcançado, Portugal promoveria a derrama, que era a cobrança dos impostos atrasados, como eles diziam. Foram também criadas para melhor fiscalizar a região das minas, as famosas casas de fundição, porque o ouro antes circulava de forma livre, em pó, e dificilmente se sabia se o ouro foi taxado ou não. O resultado disso era que dava muita liberdade para que as pessoas sonegassem impostos. Para evitar isso, foram criadas as casas de fundição com o objetivo de impedir que ouro em pó circulasse. Se alguém fosse encontrado com ouro em pó, seria preso e punido de forma bastante veemente. As casas de fundição inicialmente geram revoltas, como a de Felipe dos Santos, que tentam impedir a ocorrência e a construção dessas casas. No entanto, o governo português foi muito autoritário, combateu os revoltosos e estabeleceu sim as casas de fundição. Mas o contrabando continuava. Nós sabemos que eles utilizavam santos, onde feitos de madeira, eles tinham um orifício no interior que escondiam ouro, eles também escondiam em outros locais, de outras maneiras, para tentar sonegar o imposto que deveria ser pago para Portugal. Mas as casas de fundição dificultavam bastante isso. Outras riquezas da colônia também se destacaram com o passar do tempo. Nós podemos falar do algodão, sobretudo na região do Maranhão, devido ao consumo da indústria têxtil inglesa, principalmente durante o período da independência dos Estados Unidos e posteriormente na Guerra de Secessão também nos Estados Unidos. O tabaco, que era principalmente produzido no recôncavo baiano, utilizado para se praticar a troca por escravos na África, e as drogas do sertão, especiarias da floresta amazônica exploradas pela mão de obra indígena nos aldeamentos dos jesuítas e outros tipos de aglomerações religiosas. Muito bem, gente, essa foi nossa aula sobre o Brasil colônia em seus aspectos econômicos, sobre o bandeirantismo e a produção de ouro, principalmente. Até a próxima!